volta uma era de livre mercado e empreendedorismo, onde o céu é o limite. No governo Bolsonaro estaria um escândalo, uma terceira guerra mundial. ONGs brasileiras estão temendo corte de financiamento por parte dos Estados Unidos. São organizações que defendem direitos do meio ambiente, ambientalistas, mas também LGBT, e manifestaram preocupação com a possibilidade de cortes orçamentários no novo governo Trump, uma reconfiguração das prioridades dos Estados Unidos que vai afetar diretamente iniciativas em países como o Brasil, né? Algo que saiu hoje na Folha de São Paulo. Depois, continuando o nosso raciocínio, mas se o Estado brasileiro sabe que isso acontece, sabe até de onde vem o dinheiro, sabe o que essas ONGs fazem. Uma vez eu me lembro, eu conversei com o general Heleno, e ele me disse que quando ele era comandante da Amazônia, havia ONGs que estavam na Amazônia com pessoas que estavam lá há mais de 5 anos e não falavam português, né, e tinham contato com os índios lá. Como contrastar, como que o Estado brasileiro poderia contrastar esse tipo de atividades, que no final das contas são quase aversivas, né, para a soberania nacional, e ao mesmo tempo evitar de ter atritos com governos como o dos Estados Unidos? Caute, essas ONGs estão demonstrando um receio desses cortes de verba. Elas têm que temer isso mesmo, que é o que vai acontecer, vindo diretamente do Estado americano. Do Estado americano vai haver um filtro, vai haver uma análise do que está sendo feito. Essas pautas progressistas, identitárias, woke, estelionato ambiental, vão acabar o financiamento realmente. Isso já é feito de muito tempo. Há um combate. No governo Bolsonaro foi tentado uma identificação, foi feita uma identificação. Há uma dificuldade de se blindar dessas ONGs trabalharem com investimento de fora para, se tiverem com um objetivo aqui interno, a gente não vê ONGs. Aqui para os menores, aqui de rua, a gente quase não vê. Mas para indígena tem de um montão. Eu trabalhei na região norte como delegado de Polícia Federal há muito tempo, trabalhei em Roraima, trabalhei no Amazonas, e a gente via muitos que viam estrangeiros com permissão do MRE e da FUNAI em governos PT, que eles não estavam ali para ser missionários, que estavam ali para auxiliar as pessoas, não. Eram geólogos, eram biólogos, estudando todas as nossas riquezas para levar vantagem, não para o Brasil, para as suas nações. Então a gente tem que fazer um trabalho de identificação. O que se sabe muito é que esse Ministério da Marinha está cercado dessas ONGs. Essas ONGs dominam o que está sendo feito de fiscalização e monitoramento de todo o território nacional. Tudo o que tem que ser feito de obras e licenças passa, de alguma forma, por uma parte ambiental. Então, toda uma forma de uma política ideológica mundial, de uma nova ordem mundial que estava sendo feita com base na ONU, nos globalistas, de ataque à nossa soberania e nossas riquezas naturais, vai ser enfraquecida, felizmente, com esse governo Trump. Infelizmente, o governo federal agora, o presidente Lula, é a favor de dar a nossa Amazônia, por exemplo, a essas ONGs para serem exploradas como um ambiente mundial. Bem, a gente tem muito a trabalhar e fazer para mudar isso a partir de 2026. Lá nos Estados Unidos, de um lado, as Big Techs que participaram em massa da posse de Donald Trump, né, os líderes, os principais CEOs do setor de tecnologia, como Jeff Bezos da Amazon, Mark Zuckerberg da Meta, ou seja, Facebook, Instagram e WhatsApp. Tivemos também o Tim Cook da Apple e, claramente, Elon Musk do X, né, o antigo Twitter. Estiveram presentes lá, e o CEO também da Google, né, da Alphabet, controla Google, YouTube, etc., estavam lá em Washington e tiveram um assento especial na posse. Logo em seguida, os decretos em prol da liberdade de expressão, da fim da repressão estatal contra as liberdades, foi algo que harmonizou com os anseios desses grandes empresários, donos dessas plataformas. Por outro lado, aqui no Brasil, na convocação que o governo brasileiro, que a AGU fez para discutir sobre as novas políticas da Meta, nenhuma Big Tech apareceu, deixando o advogado-geral da União, Jorge Messias, bastante irritado. Eu iniciaria com a nossa Fabi Barroso. Fabi, o que você acha desse fracasso retumbante de hoje?
aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, a atenção que essas Big Techs deram para Donald Trump poucas horas antes lá em Washington. Eu achei tão triste, mas tão triste. Preciso fazer uma ironia, porque realmente, cadê a ação de desvio de finalidade? A AGU não tem competência para isso. A Advocacia Geral da União não tem competência para fazer esse tipo de reuniãozinha, como não tem competência nem mesmo para formular um documento que pretendia. Então, tudo isso é a pura festa do governo Lula, que fica usando dinheiro público para ficar fazendo cara feia para a mídia, né? E se acha no direito de ficar bravo com as Big Techs. Encheu lá a sala de um monte de militante de esquerda, acadêmico, sei lá o quê, essa gente aí que a gente já sabe, né, que faz um desserviço para a questão de liberdades, para a questão de não termos nada censurado, que milita aí para termos socialismo, comunismo, ou sei lá o que eles pensam, mas só da porta para fora, porque da porta para dentro da casa deles, eu tenho certeza que eles não são comunistas, né? É bonito para os outros, é isso que a gente está vendo demais no governo Lula. E aí a gente não pode deixar, porque a sua frase aí, que até marca você, Cauti, a Janja é cara, né, e pague seus impostos em dia. E até anotei aqui, então, o Bessias ou Messias, né, que é o AGU, ficou todo bravinho, maltratou a repórter da Oeste. Eu assisti o Oeste hoje e vi, né, coisa feia, ai, 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 né, mas não basta ai, 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 tem que ter ação, tem que mostrar que é desvio de finalidade. A AGU não pode fazer isso, vou repetir, a AGU não pode fazer isso, não está na competência. Da onde eu tirei isso? Da Constituição Federal. Está valendo a Constituição Federal? Deveria estar, porque se ela estiver, né, o cargo da Advocacia Geral da União tem que voltar para o seu quadrado, que é defender os órgãos, defender aí a República, o governo Lula e não o Estado Lula e não o governo Lula, de ações específicas, de coisas específicas, né? E entrar com ações específicas, mas isso não está no âmbito da Advocacia Geral da União. Então, o Messias ficou chateadinho? É pouco, tá? É pouco porque caberia aí uma sanção por desvio de finalidade, no mínimo. Eu acho que temos agora, obrigado, Fabi, temos já o nosso guerreiro da liberdade aqui conosco, Rodrigo Constantino, está aqui conosco no Bradock. Consta, muito boa noite, prazeraço tê-lo conosco aqui no Bradock Show. Prazer é meu, Carlos Cauti, Fabi, Serrão, Ramagem, um prazer tê-lo aqui no programa. Desculpa pela demora aí, estou chegando tarde, meio grogue ainda. Falei com a turma lá da equipe do Manuel que eu tinha tomado uns Lexotan para aguentar a claustrofobia ali da tomografia. Estou até com o negocinho do hospital. Falei, fiquei com medo de elogiar o Lula. Você sai meio grogue assim. Falei, melhor não correr esse risco. Não podemos correr esse risco. Então, eu quase passaria a palavra para você, Consta, para ver se você elogia o Messias, né? Mas vai que cai nessa possível hipótese. Mas antes disso, eu queria ouvir o Serrão e depois o deputado e a gente fecha com você, Consta. Serrão, sua opinião sobre esta ausência das Big Techs nessa convocação da AGU? Fabiana Barroso terminou. A Advocacia Geral do Brasil, da União, hoje é um problema grave, porque ela tem dentro dela um organismo chamado PGU, Procuradoria Geral da União. Então, peraí, ela é advocacia ou ela é procuradoria? Como é que ela pode ser procuradoria invadindo o papel privativo da Procuradoria Geral da República? Então, tem aí uma distorção, e aí eu vou querer essa bola passada para o Ramagem, que ele, como deputado, tem que buscar essa discussão no parlamento brasileiro. A AGU, ela está passando dos seus limites legais, constitucionais e objetivos até iniciais para o qual ela foi criada, dentro da ordem constitucional brasileira. E tem um outro aspecto sobre a AGU que a gente não pode esquecer. Ela parece ser um superpoder dentro da máquina estatal brasileira, dentro do nosso Deep State tupiniquim. Afinal, a AGU tem três
3 ex-advogados gerais da União no Supremo Tribunal Federal: Gilmar Mendes, José Dias Toffoli e o último indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça. E gostaria de ter o quarto, porque é enorme, é pública e notória a intenção do Jorge Messias em ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Já se falou até que, de repente, o ministro Barroso vai antecipar sua aposentadoria para que o Messias possa chegar ao Supremo Tribunal Federal. Ele está trabalhando muito para isso. Então seria 4-0. A AGU iria além do direito de pedir música no Fantástico. Só que a música pedida, nesse caso, seria a Marcha Fúnebre para a Democracia Brasileira. Deputado Ramagem, sua opinião sobre a presença de Big Techs lá em Washington e a ausência delas aqui em Brasília? Primeiro, um abraço para o Constantino. Eu acredito que mesmo cheio de Lexotan, a gente não corre esse risco do elogio ao Lula. Serrão, você tem toda a razão e não é exclusividade da AGU. Isso é uma tônica do governo Lula de se desvirtuar as atividades de Estado para as atividades de governo partidárias ideológicas. A comparação do Caute foi perfeita. Não foi ninguém das Big Techs nessa audiência pública, já sabendo o que estava acontecendo. E o que a gente viu no governo Trump, eles precisavam ir, estavam os representantes, os CEOs, os donos, os presidentes de conselho de todas as Big Techs ali juntos, em primeira fila, de forma muito simbólica. O que eles veem de diferença ali? Eles estão vendo que é um governo Trump que, como eu coloquei, o país das oportunidades, que já tem liberdade econômica, do empreendedorismo, coloca a liberdade de expressão e não quer saber mais, inclusive foi um dos atos executivos, de qualquer indução, manipulação, dominação, controle, censura ou parcialidade. Nós estamos num momento de tecnologia internacional, de inteligência nacional, que está sendo experimentada a inteligência, a IA, né? A inteligência, como é que é o nome? Artificial. A inteligência artificial, que é tão útil, tem tanto a se fazer, só que ao mesmo tempo ela é complexa e perigosa. Então, estar ao lado de um governo que não quer gerar censura nem imparcialidade, que quer preservar direitos humanos, paz mundial e transparência, esse é o território perfeito para as novas tecnologias e o trabalho. Por isso que essas Big Tech estão aí. Quando você vê uma AGU que se desvirtuou do seu princípio, que sua atividade é de orientação jurídica e defesa jurídica dos poderes, quando ela só trata de defesa da atividade ideológica e do governo Lula, é uma desvirtuação completa das suas atividades e nós temos que contestar. Por isso que, e estão desesperados com a tal da regulamentação das redes sociais, que não foi feita pelo Congresso Nacional, então já é uma posição do Congresso, para uma lei da censura que foi imposta, tentativa de ser atropelada, e com vontade e ainda com incentivo do STF, a vontade do Congresso foi posta. Nós não queremos essa lei do jeito que está. Agora eles querem que o STF regulamente para que a gente tenha controle e censura aqui no Brasil. Nós estamos, quando eu falei que não é exclusividade da AGU, nós estamos vendo o caso do IBGE aí também. Com tudo que está acontecendo, que está sendo narrado, com dispensas, demissões, exonerações, do que estão se transformando um órgão de dados, de índices, que são tão importantes para a comunidade pública e privada também sendo desvirtuado. Nós já estamos apresentando uma convocação da ministra, que a gente não pode convocar o presidente, mas é a ministra do Planejamento, o IBGE está por abaixo do Ministério do Planejamento, para essas explicações. E como nós sabemos, a desvirtuação, o desvirtuamento da nossa Polícia Federal, que desvirtuaram completamente o sentido, a lógica, o silogismo de uma investigação criminal. Uma investigação criminal, de uma forma assim bem básica de explicação, se chega a um fato, uma notícia, você primeiro vai verificar se é crime, e se tiver as circunstâncias do crime, vai se buscar a autoria, a coautoria e participações para levar a uma ação penal. O que a Polícia Federal faz hoje? É o inverso. Ela quer, eles indicam quem são os alvos a serem investigados, quem tem que ser colocado como criminoso, a partir daí vão inventar algumas circunstâncias para se verificar a vida inteira dessa pessoa,
para tentar achar alguma coisa, pesca probatória, e quando não acham que é isso que está acontecendo, em todos esses casos, se busca a criatividade, que não sou eu que estou colocando esse termo aqui. É o termo que foi colocado quando isso foi vazado, o que mais aconteceu de pior. Quebra de procedimentos, quebra de competência para perseguir adversários políticos. Então, infelizmente, esse governo Lula, as instituições de Estado estão sendo utilizadas em prol partidário, não é nem de governo, de partidos, ideologias e defesa e perseguição de adversários políticos. Rodrigo Constantino, sua opinião sobre esse assunto? Eu vou pegar um assunto mais abrangente disso, que o Ramage estava dizendo também, e vou comparar, né, como o Brasil está à contramão dos Estados Unidos em vários aspectos, inclusive nesse de censura e de big techs. Eu estava vendo hoje uma entrevista muito boa do Victor Davis Hanson, historiador militar, professor da Califórnia, alguém que eu gosto muito, escreveu um livro a favor de Trump há um tempo atrás. É uma das mentes mais sensatas hoje. E ele chama atenção para a presença maciça dos ícones das big techs ali do lado do Trump. E qual é o clima que está sendo criado aqui nos Estados Unidos? Acabou a era do Estado tentar utilizar essas empresas como instrumentos para censura, perseguição partidária e determinar quem são os campeões, que área vai ser bem sucedida ou não. Volta uma era de livre mercado, empreendedorismo, onde o céu é o limite, onde Marte talvez seja o limite, como colocou o próprio Trump, para o regozijo incontrolável do Elon Musk. Quando está ali Jeff Bezos, Tim Cook, Elon Musk, Mark Zuckerberg, a Google representada, o CEO do JP Morgan elogiando o Elon Musk como se fosse o nosso Einstein da era moderna. Quer dizer, há um alinhamento geral dessa elite, né, financeira e de tecnologia nos Estados Unidos, dando uma guinada em relação ao passado democrata, porque eles estão entendendo que vai ser criada uma era, que o Trump está chamando de era de ouro, de liberdade de expressão, liberdade de empreender, com foco em resultados, sem você ter que ficar colocando cotas identitárias, eu tenho que contratar 18% de gay, índio, trans. Entrega resultado, meu amigo. Entrega resultado. Isso é um clima parecido à corrida para colocar o homem na Lua, lá atrás, né, durante uma Guerra Fria. Então, hoje existe o resgate do bom senso, desses valores americanos, da liberdade, do empreendedorismo, do foco nos resultados. Acabou o mimimi, acabou a palhaçada, acabou a ideologia que desvia ou desvirtua o foco naquilo que deveria estar. E o Brasil? O Brasil vai estribuchando, tentando preservar um resquício de um sistema oposto a tudo isso, né, que teve uma ajuda de governo americano, tudo leva a crer, e há denúncias, para intimidar nossas instituições e aceitar um resultado suspeito. E aí, desde então, o governo veio se aproximando do eixo do mal, querendo censurar tudo e todos. Quando não consegue no Congresso, normalmente não consegue, apela para o tapetão, que é a Corte Suprema, convoca as empresas de Big Tech numa linha de subserviência, nós mandamos, quem tem juízo obedece. Então, o clima no Brasil é o pior possível nesse sentido. Quando você faz uma análise comparativa, é gritante, salta aos olhos. Os Estados Unidos estão despontando agora com todas as condições de decolar e alçar um voo realmente de águia. E o Brasil? Prometeu chuva de picanha, está entregando carne vencida, né? A tática de... Eu nunca vi isso como economista. A tática de combater a inflação agora é alimento vencido, fora da data de validade. Acreditem numa coisa dessa. Todo tipo de aparelhamento das instituições, de abuso de poder. O Lula chamou o Trump de nazista, aí a realidade se impõe, né? Agora tem que falar que torce por uma gestão profícua. Será que bateu algum medo? Agora, a diplomacia do governo está articulando, está tentando ser pragmática, porque a Argentina está agindo. E a Argentina está agindo e a Salesforce, uma das empresas grandes de TI, já anunciou 500 milhões de investimentos na Argentina. Então, as coisas vão andar, a água do rio vai na direção de quem tiver adaptado a essa nova agenda. Se o Brasil ficar amarrado nessas prisões ideológicas, nessas alianças nefastas com China, Rússia, Nicarágua, Cuba e Venezuela, não é preciso ser um gênio para entender que isso vai custar muito caro
para o Brasil, para os brasileiros, para os empreendedores brasileiros e, eventualmente, para todos nós, porque eu não descarto sanções econômicas. O Trump não está de brincadeira. O Trump vai premiar quem está do lado dele, quem está alinhado, e vai punir quem se mostrar obstáculo ao seu novo projeto. Para mim, Carlos, está muito clara essa análise e o tempo dirá. Queria pedir para o Cláudio mostrar aqui na tela sobre o projeto do governo de permitir a venda de produtos que estão prestes a vencer ou já estão vencidos até, né? A famosa xepa, que poderia ser usada para baratear os alimentos, segundo o governo. Eu queria um minutinho, realmente um minutinho de cada um, telegráfico, sobre esse caso, que acaba de ser divulgado, né? E com certeza falaremos mais nos próximos dias. Fabi Barroso, sua opinião sobre essa tentativa do governo de dar um baile, de driblar, aliás, a inflação. Bom, vamos explicar então rapidíssimo. Meu senhor e minha senhora, você aí, que já sabia que fazer o L ia dar nisso, mas vai alertar agora seu vizinho que você sabe que fez o L, porque ele achou que ele ia comer picanha, ele achou um monte de coisa, estão propondo diminuir, né, o prazo de validade, ou melhor, aumentar o prazo de validade. Então estão propondo para o povo brasileiro comer comida estragada. Né, não tem cabimento num país tropical ainda, né, que tudo estraga com maior facilidade, nós termos isso. Fora que o SUS, se acontecer alguma coisa, imagine minha senhora e meu senhor, não é não? Remédio está mais caro também, então ninguém pode se dar o luxo de ficar doente no regime Lula. Então é isso, né, o regime Lula está fazendo essas barbaridades. Depois, quando ele vê que é impopular, vai falar, esse pessoal era muito louco. Não, foi medida proposta aí, infelizmente, como a gente acabou de mostrar, pelo governo Lula. Serrão, sua opinião sobre esta proposta ainda não oficial do governo Lula? Lula se supera a cada instante. Agora vem o estelionato alimentar. Já estávamos vendo o estelionato estatístico, naqueles números do IBGE que não estão batendo com a realidade brasileira, e agora vem mais uma tentativa de manipulação da depreciação do real brasileiro pela via de vender alimento com prazo passado para o povo pobre, que é esse que vai ser o grande prejudicado sempre no final das contas. Então, mais uma iniciativa completamente estúpida, de uma polêmica completamente inútil e ilegal promovida pelo governo Lula. Se você tem o Brasil, que tem uma tradição, tem até um Ministério da Agricultura, que é altamente rigoroso nessa questão de prazo de validade de alimento, Lula vai lá e esculhamba tudo numa canetada ou em mais um factoide, que de repente eles podem estar só jogando isso porque eles não têm assunto nenhum sério para botar em pauta. Então, começam a apelar para o factoide. É o fim de um governo que nem começou. Deputado Ramagem, caso isso tivesse acontecido no governo passado, a reação da mídia provavelmente seria beirando a histeria. Na sua opinião, essa proposta vai prosperar ou terá o mesmo fim da mudança, da polêmica sobre o PIX? De fato, Caute, é exatamente isso. Se fosse no governo Bolsonaro, estaria um escândalo, uma terceira guerra mundial. Prazo de validade não é colocado um prazo de forma subjetiva. É um estudo sobre o que é o alimento, a forma como é a duração, o transporte. Não dá para ser relativizado de qualquer forma. Como a Fabi e o Serrão colocaram, é uma vergonha. É querer colocar comida estragada, porque pode vir a estar estragada, diz que é para se atender aos supermercados, não é. E o que está acontecendo é que diversas dessas medidas estão acordando a população. Você fez referência agora ao PIX. O PIX realmente furou a bolha. Por quê? Porque o informal, o pobre, o humilde que está se virando no trabalho é o que seria mais prejudicado. E a política da picanha do Lula é algo que está atingindo a toda a população. Todos estão vendo o preço da picanha como está e que o pobre não consegue, não vai conseguir dessa forma comer picanha. Quando jogarem para a população que o prazo de validade está sendo estendido e começarem a ver as causas, os efeitos, as consequências disso, vai ser outro desastre. Em 2 anos eles quebraram o Brasil e já mostraram para toda a população que é um governo incompetente, sem gestão, sem austeridade, sem eficiência e só por compadrios,
gastos, sem corte de despesas. É isso que aconteceu com o Brasil. Consta, quer acrescentar alguma coisa telegraficamente para a gente encerrar? Bem rapidinho, né? Isso aí, vamos lembrar o seguinte, eu adoraria que as pessoas no Brasil tivessem se dado conta há muito tempo da desgraça que é o PT. Mas, infelizmente, tem muita gente que acreditou em chuva de picanha e teve que se contentar com abóbora, chicória e por aí vai. Agora, pelo visto, vem carne estragada. O Haddad falando em filé mignon em 2026 e a realidade bem distinta. Eu adoraria que as pessoas entendessem a ameaça que representa o PT por estudar o assunto. Mas a gente tem que ser realista. Muita gente só começa a acordar para isso quando dói no bolso ou no estômago. Então, a economia importa sim, estúpido, como alertava lá o assessor do Bill Clinton, o James Carville. E foi assim no governo anterior. O PT vinha destruindo já liberdades, instituições estatais, mas mobilização para o povo sair às ruas e pedir impeachment só teve quando a crise econômica degringolou para valer. É a mesma coisa agora. A gente está começando a ver as bolhas sendo furadas, as pessoas se dando conta da lambança que foi fazer o L e tem que fazer sua parte agora. Tem que parar o Lula, ou o Lula vai parar o Brasil. Não resta muita dúvida de que o projeto dessa turma é um projeto de destruição em cada detalhe do que a gente valoriza no nosso país. Ou eles são enxotados, ou eles vão transformar o Brasil numa Venezuela, aí é alguma coisa muito diferente, não importa se a carne está vencida ou não, porque não tem carne mesmo para o povo todo, só para nomenclatura. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Braddock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Braddock Show. Palavra de super-herói.